Hebreus capítulo 8. A aliança em Cristo é superior. Ora, o mais importante de tudo o que temos afirmado é que, sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não como ser humano. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por essa razão, era imprescindível que este sumo sacerdote fizesse a sua oferta pessoal. Entretanto, se ele estivesse na terra, nem serei considerado sumo sacerdote, tendo em vista que já foram constituídos aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Esses servem no santuário, que é representação e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Contudo, agora, Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador, aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda, porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus antepassados no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Passados aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Ao proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira. E o que se torna superado é envelhecido, está próximo do aniquilamento. Hebreus capítulo 9. Os ritos mosaicos eram imperfeitos. Ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno, pois foi levantada uma tenda, em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Mas, atrás do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se posicionava o altar de ouro puro, e o incenso e a arca da aliança, também toda revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca ficavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca, o propiciatório. Contudo, não é nosso propósito detalhar esse assunto agora. Ora, logo após tudo isso estar assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo, a fim de realizar os atos sagrados de culto. No entanto, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa maneira, o Espírito Santo estava revelando que, enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem, o perfeito sacrifício de Cristo,
Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou, porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador. Considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que, depois de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés levou o sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu sobre o livro, e toda a população declarando: Este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou para obedecerdes. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com o sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais por meio de sacrifícios muito superiores a estes. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação a todos que o aguardam. Hebreus capítulo 10. O sacrifício de Cristo é definitivo. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos? Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem, todos os anos, uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: Aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado, em primeiro lugar, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei.
Então completou: aqui estou. Vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca pode remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto, com a única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Concluí: dos seus pecados e iniquidade nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Devemos perseverar na fé. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. O castigo do pecado renitente. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós. Quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. E em outro trecho: o Senhor exercerá juízo sobre seu povo. Assim terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Os salvos perseveram na fé. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuídes bens muito superiores e que duram para sempre. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante.